Nosso assunto agora é COP30, o maior evento climático que vai ser realizado aqui no Brasil em novembro. E aqui no estúdio eu recebo a nossa analista de COP30, Patrícia Ellen. Patrícia, boa noite. A gente sabe que alcançar as metas climáticas talvez seja o grande desafio da organização brasileira, que tenta pedir essas metas, tenta provocar outros países a apresentarem suas metas, e a gente sabe como isso está indo meio que a passo lento. Como é que isso está sendo resolvido dentro da organização da COP30? Patrícia, boa noite de novo. Boa noite, Márcio. Feliz de estar aqui, mais um momento muito complexo. Claro. Uma grande preocupação, sem dúvida nenhuma, da organização da COP30 e de todos os especialistas que trabalham essa junção entre economia e clima, é que hoje as metas climáticas que a gente trabalha nas NDCs, que supõem que a gente vai cumprir o Acordo de Paris, ou seja, que vamos seguir ali 1,5 graus, elas deveriam estar em linha com isso, mas infelizmente nós estamos indo para um caminho para chegar ali nos 3 graus. Então é muito preocupante lembrar esse sentido de urgência na COP30, que vai estar celebrando 10 anos do Acordo de Paris, num contexto geopolítico tão complexo, sem dúvida é um grande desafio. E por isso que na semana passada a gente até lembrou aqui, e eu recebi muitas perguntas depois, Márcio, do papel do alto campeão da COP, o High Level Champion, do Dan, porque no programa que eles lançaram semana passada, eles mantiveram a meta de 1,5 graus, que é muito simbólico, muito importante, mas que deixou algumas perguntas. Primeiro, como a gente vai alcançar? E segundo, como é que a gente pode ter mais participação do setor privado, da sociedade civil também? Então, muita gente querendo se engajar, foi visto como positivo, mas com aquela pergunta se é possível mesmo. A Patrícia levanta um ponto interessante, porque a gente olha muito para o presidente da COP, para o CEO da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, Ana Toni, esse papel de cúpula da COP escolhidos pelo governo brasileiro. Mas tem essa outra figura, esse high level, esse campeão climático, digamos assim, que tem um papel importante. E aí talvez por isso seja importante a gente conversar com ele. A gente recebe agora aqui no CNN Prime Time o high level da COP30, o Dan Iosp, que lidera essa articulação internacional para transformar essas promessas em ação concreta. Dan, boa noite. Muito obrigado mesmo pela sua participação no nosso CNN Prime Time. E eu acho que eu começo perguntando para você qual o seu trabalho efetivamente, para que as pessoas em casa tenham entendimento e possam saber qual o seu papel nesse conjunto de lideranças da COP. De novo, boa noite. Boa noite, Márcio, Patrícia, espero que estejam me escutando bem. O campeão de alto nível da COP, ele trabalha essencialmente com a sociedade não governamental, buscando galvanizar esforços e dinamizar para que todos participem da agenda de ação climática, que é a forma de a gente atingir os objetivos que você e a Patrícia comentavam agora há pouco. Então, a gente trabalha em cima de soluções e de todo o ambiente relacionado à ação climática para que essas soluções ganhem vida e atinjam os objetivos esperados, que são os objetivos do Acordo de Paris, como bem colocado aí por vocês. Dan, muito obrigada por estar aqui com a gente. Na semana passada, nós apresentamos aqui o lançamento de vocês desse programa de trabalho do campeão global, do time de ação da COP. Ele foi muito bem recebido, mas gerou exatamente essa dúvida, porque vocês reforçaram com muita coragem a meta de 1,5 graus. Ela ainda é possível? E se sim, quais são os caminhos possíveis e qual que é o papel da sociedade civil e do setor privado? Talvez mais do que possível, Patrícia, ela é necessária. Nós sabemos, a ciência nos mostra que o não atingimento vai gerar um retrocesso enorme no desenvolvimento socioeconômico do mundo todo, e em especial do sul global, onde a gente vai ter o maior atingimento dos efeitos negativos de não chegarmos nessa meta. Eu acho que a gente ainda tem tempo, mas pelo menos nessa segunda metade da década, nós precisamos de muita implementação das soluções que são muito conhecidas, e por isso, da nossa agenda de ação que você fez referência, colocar muito foco em implementação daquilo que a gente já conhece e daquelas iniciativas em que a gente já vem trabalhando ao longo dos últimos anos para fazer mais fácil o atingimento dos objetivos. Esse é o caminho.
Perfeito. E como as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o cidadão comum pode participar e contribuir com essa agenda? Então, no espírito do mutirão, como diriam aqui os meus colegas, o André e a Ana Toni, que vocês fizeram referência, nós temos que nos engajar todos nesse caminho, porque senão, de fato, nós não vamos alcançar o objetivo. E o cidadão comum, ele está na sua empresa, na sua comunidade, na sua vida acadêmica, onde quer que ele esteja, ele é parte dessa solução. E esses 30 objetivos que nós lançamos, que também se dividem em várias soluções mais itemizadas, eles envolvem efetivamente a vida das pessoas, seja no lado da mitigação, seja no lado da adaptação ou da transição, nós precisamos sim ter o engajamento. Claro que não só as pessoas individualmente, mas as empresas, as prefeituras, os governos estaduais, as comunidades, todos têm que fazer a sua parte e eu acho que todos sabem o que tem que ser feito. De fato, a gente precisa de um pouco mais de velocidade nessa segunda metade da década para a gente ter mais tranquilidade na próxima década para o atingimento dos resultados. Agora, Dan, a gente está nesse momento decisivo na relação com os Estados Unidos, com as sobretaxas que podem ser impostas no dia 1º de agosto, na negociação duríssima que está tentando ser concretizada com os americanos. Ao mesmo tempo, você também negocia com empresários e empresários dos Estados Unidos. Eu pergunto como esse momento de guerra comercial interfere no seu trabalho, nos seus objetivos, Dan? Eu acho que a vida real das empresas, da sociedade não governamental como um todo, ela não tem dois caminhos. Ela tem um caminho que é o da implementação da Agenda de Ação Climática, sob pena de não haver a sustentabilidade do desenvolvimento dos negócios a médio e largo prazo. Isso está muito claro para todos os envolvidos, independente de nação. E é isso que a gente está escutando e vendo, não só das empresas, mas também de comunidades e de governos estaduais de todos os países, inclusive aqueles que eventualmente, federalmente, estão menos conectados com o processo da COP, o que não diz respeito a apenas um ou outro país, mas eu lhe diria que o grau de mobilização da sociedade não governamental como um todo é muito grande e a nossa expectativa é muito alta. A gente conversou com o defensor climático de alto nível para a COP30, Dan Iosp. Muito obrigado mesmo pela sua presença, sua participação, seu tempo aqui com a gente no CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, Dan. Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigado a vocês. Muito obrigado. A gente tem mais aqui um tema sobre COP30 para tratar com a Patrícia. Difícil falar isso, né? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, comandada pelo governo Trump, planeja reverter uma determinação que sustenta as principais regulações climáticas dos americanos. Na prática, o objetivo seria reverter o entendimento de que as emissões de gases do efeito estufa são prejudiciais ao planeta e à saúde humana. Nosso repórter especial de COP30, Vinícius Murad, tem as informações. O governo Trump está prestes a derrubar a principal base legal que sustenta as regras contra a poluição climática nos Estados Unidos. Segundo documentos obtidos pela CNN e pela Reuters, a EPA, Agência Ambiental Americana, vai propor o fim da norma que reconhece os gases do efeito estufa como ameaça à saúde humana. Essa norma foi criada em 2009 e é o que dá poder ao governo federal para limitar a poluição de carros, usinas e indústrias. Sem ela, fica muito mais fácil enfraquecer ou cancelar leis ambientais nos Estados Unidos. A proposta já foi enviada à Casa Branca no fim de junho e deve ser publicada em breve. O governo Trump diz que a revisão vai reduzir custos para empresas, mas especialistas acusam a medida de ignorar a ciência. Um advogado ouvido pela Reuters chamou a proposta de vergonha nacional e negacionismo indefensável. O plano vem à tona na mesma semana em que a Corte Internacional de Justiça classificou as emissões de gases poluentes como uma ameaça existencial à humanidade e cobra que todos os países ajam juntos para reduzir esses impactos. Pois é, Patrícia, a gente percebe que para o governo americano não basta sair do Acordo de Paris, você também tem que melar a agência que fornece os dados, talvez dê uma certa base científica a tudo que a gente está acreditando ou precisa acreditar, porque a gente está vendo na atmosfera, no clima, neste momento.
Qual a preocupação de mais esse movimento, não apenas em relação à COP30, mas em relação ao planeta? Não sei nem o que dizer, Márcio. Eu acho que o presidente Trump vai ter que começar a explicar. Não é só uma questão de negacionismo climático, é uma questão de negacionismo econômico. Nos Estados Unidos teve aí o primeiro trimestre muito ruim de retração econômica. Eu acabei de voltar, estive na Suécia e no Reino Unido. Ambos os países estão com governos ditos assim de direita, conservadores, e são países que continuam respeitando e seguindo as regras climáticas. A Suécia, inclusive, vai antecipar o cumprimento das NDCs e tem a meta de virar carbono neutro em 2045, o Reino Unido mantém 2050. Ambos os países têm tido crescimento econômico, sem mencionar o principal adversário dos Estados Unidos, que é a China. Então, eu acho que, pela questão climática, é uma tristeza, é um absurdo no momento que nós temos a maior democracia está dando tantos passos para trás. Mas pela questão econômica, vai começar a impactar muito no bolso dos americanos também. Bom, vamos falar pelo menos de boa notícia, ou tentar trazer boa notícia com mais uma mobilização que está chegando por aí. É isso aí, a gente tem boas notícias essa semana de São Paulo a Belém. Temos eventos muito importantes na contagem regressiva para a COP30. Temos o Global Citizen em Belém e em São Paulo, nessa sexta-feira, a gente tem o TEDx-SP, né, o TED, que é tão conhecido mundialmente, vai ser o Teatro Cultura Artística, mobilizando a sociedade para debater COP30 e trazendo bons exemplos, nesse caso, muito boas notícias, exemplos que estão dando certo e que podem ser replicados. Como a gente precisa de bons exemplos para a gente se inspirar nesse esforço pelo planeta. Essa é a Patrícia Ellen, analista especial de COP30 aqui da CNN Brasil. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Obrigada, Márcio. Boa noite.